Caçador de Almas. Capítulo 2. Redenção. Mira e Daigon estavam cansados após tanto andar procurando por Faelin, e finalmente o encontram saindo da academia. Eu tô morta, preciso descansar. Descansar? Minha perna já tá dormente. Tudo isso pra gente achar um adolescente fugitivo. Falando no diabo, Daigon vê Faelin saindo da academia, depois da aula com um semblante de desprezo, nojo e fúria. Faelin. Você não sabe o quanto a gente andou te procurando, mocinho. Faelin simplesmente ignora Mira passando por ela, quase fazendo-a tropeçar. Ei cara, você não viu ela? Pergunta Daigon com raiva. Cala a boca, você tá em busca do seu sonho, mas hoje, eu vou realizar o meu, matar um certo alguém e vingar a morte da minha mãe. Ambos ficam perplexos com a afirmação dele. Faelin, você não vai. Sabe o quão grave é esse tipo de violação do código da Orga? Daigon começa a falar com ele, tentando convencê-lo a desistir, até que é interrompido por Mira, que começa a dar risada e então ela diz. Então nós somos iguais, não é, Faelin? Mira olha para Faelin com o mesmo semblante que eles o encontraram, uma mistura de desprezo, nojo e fúria. Mesmo assim, tanto Daigon quanto Faelin sabiam que o ódio não se direcionava a Faelin e sim para outra pessoa. Então o silêncio é quebrado quando Mira começa a contar seu passado. Eu tinha 6 anos, minha primeira lembrança é meio triste, afinal eu estava dentro de um tubo de laboratório com minha visão distorcida por um líquido verde água escuro, mas mesmo com isso eu conseguia ver bem para descrever o que estava acontecendo. Um homem parecido com um daqueles cientistas malucos veio até mim e disse comemorando. Finalmente, pelo menos uma conseguiu sobreviver. Abram a cápsula. Então os 2 capangas que estavam com ele me vestiram e começaram a me levar para uma sala com várias pessoas encapuzadas, parecendo um ritual. Mesmo eu tentando, o medo não me deixava fugir. Então, quando chegamos na sala, me jogaram no centro onde tinha um símbolo que eu não me lembro exatamente, mas não parecia ser coisa boa. Eles começaram a fazer um cântico que fez as marcas que estavam no chão brilhar. Em seguida, senti uma energia saindo de mim e então vi minhas mãos. Elas estavam soltando algo parecido com um gás, mas eu senti que saía dos meus olhos e outras partes do meu quarto até eu chegar naquele ponto. O que aconteceu? Pergunta Daigon. Eu literalmente explode. Eu fiquei inconsciente por um tempo e quando acordei, um casal de exorcistas, uma mulher de cabelo loiro e curto com olhos azuis e um homem de cabelo ruivo com um olho verde mas usava um tapa-olho. Eu nem tive tempo de vê-los direito porque eu apaguei, e quando eu acordei, eu tava num lugar completamente diferente. Uma casa para chamar de minha. Era aconchegante, quentinho e iluminado. Enquanto eu tava caminhando senti um cheiro muito bom que me deixou com fome pra caramba. Então segui o cheiro até chegar na cozinha, onde encontrei o casal que havia me resgatado. O homem me chamou de Kirsha, mas não dei a mínima. Eu estava maravilhada com a cozinha, até que a moça me chamou de Mira. Eu não tinha entendido no começo o que significava nenhuma das palavras, mas me virei para a moça porque tinha gostado da palavra. A mulher disse assim pro marido dela. Viu, Rover? Eu disse que ela ia gostar desse nome. Ela começou a dar risada e o marido bravo disse disfarçando. Eu não vi ela reagindo. Incha, estava de olho no Moke. Então não conta. Eu tava curiosa com esse nome Moke, então dei a volta na mesa e vi um bebê, um menino, ruivo de olhos azuis, simplesmente encantada com ele, tanto que comecei a brincar enquanto ele ria. Então, me vendo brincando, os dois me fizeram uma pergunta, se revezando, e eu não esqueço jamais dela. Você quer ser parte da nossa família? Eles tinham me adotado, mas queria saber se eu ficava confortável com eles. Eu não respondi, até porque não sabia falar. Então eu chorei de felicidade e então, pulei pro colo da moça de forma instintiva. Eles me abraçaram depois, e daquele momento em diante eu tinha minha família. Eles me ensinaram a falar, escrever, basicamente, me deram amor e sou grata por ele até hoje, 10 anos depois. Tudo bem, você sofreu, mas o que isso tem a ver comigo?
Mas mesmo assim, eu não me esqueci daqueles caras da sala de ritual. Eu fiquei obcecada por descobrir quem eles são, que roubei o relatório dos meus pais e descobri que eles eram um culto que usavam crianças como cobaias de experimentos seguidos de sacrifício. Depois de descobrir isso, minha vida ganhou um objetivo: destruir esse culto e impedir mais crianças de sofrerem o que eu passei. Eu quis me tornar uma exorcista oficial para eu poder realizar as missões e de quebra, achar algumas sedes do culto. Eu entendo, mas como você mesmo disse, você não sabe o que eles fizeram com você, mas ele fez aquilo na minha frente, então apenas eu posso fazer isso. Faelin, só escuta ela, tem outros jeitos de fazer, pode ouvir a gente, o conselho pode dar a ele uma punição melhor. Imagina só a comoção que vai causar, você vai ser procurado aqui e os líderes não permitirão mais você ir para a parte de cima, e além disso você pode ser condenado. Ele não vai te ouvir, desista, Daigon. Se é assim que você quer, Faelin, então assim será. O que você acha de duelo? Propõe mira enquanto sai de seu olho a mesma aura roxa da luta contra o João. Eu e Daigon contra você. O lado perdedor deve ceder ao desejo do vencedor. Mira, o que é que você tá fazendo? Fica do meu lado. Após dar essa ordem com raiva, Daigon vai para o lado de Mira, onde em seguida ativa o seu poder. Desculpa, Faelin, mas não vou te convencer na conversa. Uma espécie de cortina translúcida surge para que as pessoas não percebessem o estrago que se seguiria. É sério, Faelin, desista dessa merda e volta com a gente e esquece essa história. Não tem como vencer nós dois ao mesmo tempo. Faelin fica quieto por um momento relutante até que ele responde à proposta de Mira. E então, após uma espécie de barreira ser invocada ao redor deles, o mesmo profere: você me forçou a fazer isso, não ouse esquecer esse fato, Decébalo, retumbe a montanha. Faelin retorna àquela forma demoníaca de antes, onde com apenas uma só palavra o duelo se encerrou: Everest. Daigon e Mira viram todas as suas esperanças de vencer seu amigo numa luta jogadas fora quando viram invocar um espectro de uma montanha incrivelmente grande feito de energia negativa na cor roxa, e saindo vapor dela. Ambos ficaram paralisados, já que não esperavam que Faelin estivesse nível de poder, e vendo isso, o mesmo interrompeu sua invocação ao balançar de sua falx, que estava com sua lâmina alterada com a cor do espectro e cheia de paralelepípedos em relevo espalhados por ela. Porém o tamanho e a quantidade de energia negativa eram tantos, que mesmo encerando, o Everest atingiu os dois, os mandando para longe e fazendo-os desmaiar. Me desculpem, acho que você exagerou um pouco naquele feitiço, diz uma voz estranha do lado de Faelin, que vinha de nada mais, nada menos que a metade de seu corpo, que estava negra por conta do contrato extremo. Fica quieto, Decébalo, só de pegar metade do meu corpo emprestada não é o bastante para você. Eu posso falar, mas não quer dizer que quero sempre conversar com o resto do mundo. Mas você estava com raiva deles ou determinado demais para perseguir aquele cara. Decébalo, alivie o solo. Faelin ativa o ritual de desativação e parte para procurar quem ele queria encontrar. Zorak anda pela rua depois de um longo dia de trabalho na academia e volta para sua casa. Ai, Melissa, que saudades de você. Após entrar, ele vislumbra uma foto de uma mulher junto dele, que era bem mais jovem do que ele, porém ambos usavam uma aliança semelhante. Desde que você se foi só tive tempos de vacas magras, contas atrasadas, parcelas ainda mais divididas, mas eu tô melhorando pouco a pouco, já quitei a casa e até o carro. Queria que estivesse aqui para ver. Zorak beija seus dedos e os encosta na boca da moça na foto, e vai até a sala de estar. Ele então acende a luz. Você não sabe quanto tempo eu esperei por isso. Faelin estava sentado na poltrona de Zorak e quando ele começa a falar assusta tanto ao dono da casa que ele cai no chão. Meu Deus do céu! 7 anos, 84 meses, 182 quinzenas, 364 semanas, 2.557 dias, apenas para terminar isso em menos de 5 segundos.
Faelin caminha pesadamente para intimidar Zorak enquanto proferia deu desejo de vingança. Faelin, o que você tá querendo dizer? Você e a Rita não estão fazendo nenhum esquema, né? Porque já tô cansado dessas pegadinhas que ela faz comigo. Zorak ficava assustado tentando se afastar de Faelin, porém ele ficou preso na parede que ligava à cozinha e sala, que tinha um buraco onde ele poderia pular. Mas antes que ele pudesse agir, Faelin posicionou a Falx na sua garganta, porém não era a lâmina que o assustava. Essa arma, eu sabia que o reconhecia. Você não sabe quanto eu queria pedir desculpas. Pode cortar o papo furado, você matou minha mãe na minha frente e ainda quer pedir desculpas. É muita cara de pau. Eu matei ela, sim. Mas não por livre e espontânea vontade, eu fui forçado pelo Nefal. Nefal. Aquele exorcista que estava com você naquela noite e foi, de acordo com seu relatório, devorado pelo João. Acha mesmo que eu vou acreditar nessa baboseira sem tamanho? Faelin, se rendendo à sua curiosidade, relutantemente deixa-o contar a história. Vou deixar você contar a sua versão do que aconteceu, como últimas palavras, demore o tempo que for. Proclama Faelin enquanto volta a se sentar na poltrona. Tudo bem, começou quando eu e Nefal chegamos na sua casa 7 anos atrás, na exata noite, onde sua vida mudou. 2 exorcistas vão até o local para investigar o João que foi detectado. Um deles é um homem de cabelo castanho com rabo de cavalo e olhos amarelos, e o outro era Zorak. Zorak, vamos fazer isso logo, quero voltar o mais rápido possível para Zotik. Desculpa Nefal, é que estou muito animado para minha primeira missão, afinal, eu reprovei bastante, sorte que o limite de idade até 33 anos, passei batido e por sorte não fazia parte de uma equipe e isso me ajudou porque não tive que fazer alguém esperar eu completar o teste. Eu realmente não vou te entender, até porque fui o melhor da minha turma e tive que te esperar para eu sair também. Não precisa jogar na minha cara. Segure a minha arma, por favor. Nefal fez esse exótico pedido logo depois de entrarem na casa. Claro, após entrarem na casa, Zorak imediatamente começa a suspeitar de algo, enquanto Nefal vai até uma foto pendurada na parede da família de Faelin. Senhor Nefal, o que você... Me diga Zorak, você já ouviu falar da Legião? É aquele grupo que foi extinto durante a queda do Muro de Berlim, não é? Exatamente, Nefal começa a mudar seu tom para um agressivo. Mas você, obviamente, não ouviu a história toda. Nosso fundador, o alquimista Paracelso, ficou revoltado com a lei ancestral de censura, que se tornou mais rígida na Idade Média, e então reuniu exorcistas que tinham o mesmo pensamento de que os costumes antigos limitavam o nosso poder e criou a Legião. Ao longo da história houve muitas lutas entre os grupos que aproveitaram conflitos que os humanos causaram entre si, a Revolução Francesa, independência das Américas, queda de Constantinopla e o maior de todos, Nefal, do que você está falando e cadê o João? As 2 guerras mundiais e a Guerra Fria. O maior combate entre a organização e a Legião durou entre 1914 até 1989, a organização ganhou e a Legião foi extinta, porém era isso que nós quisemos que vocês acreditarem que deixamos de existir, apenas para pegarmos de surpresa na guerra que virá em alguns anos. E desertores como a que vive aqui, não ficarão impunes. Que loucura é essa? Do que você tá falando? Nefal joga um bracelete que imediatamente gruda no pulso de Zorak, como um simbionte, no braço onde ele segurava a arma. E você não irá contar a ninguém que nunca segurou Decébalo? O que? Adeus, Nefal mexe seus dedos e some logo depois. O movimento de seus dedos fez com que o braço de Zorak se mexesse contra sua vontade e cortasse a garganta da mãe de Faelin, que haviam chegado naquele exato momento. Ele prende a Falx na parede, e antes que pudesse mexer de novo para cortar Faelin, o controle de seu braço pelo bracelete é temporariamente interrompido para que ele pudesse ao menos soltar a sua mão. Então ele entendeu de onde veio a mãe de Faelin. Ela era a desertora que Nefal estava falando.
Ainda processando a informação, ele vê Faelin, ainda criança, vendo ele com uma afeição impossível para uma criança reproduzir. Medo, tristeza e ódio juntos numa mesma face. Zorak vai embora do local, sabendo que não podia fazer mais nada, e quando se afasta ele só consegue ouvir Faelin dizendo: "Mamãe." Enquanto ele caminha até a porta, escuta o garoto gritar: "Quem é você? Por que você fez isso? Não importa como, eu vou te achar e fazer pagar pelo que." E com apenas tristeza ele fecha a porta da casa após sair e volta para Zotik. A Assembleia dos 10 grandes clãs queria saber o que havia acontecido e o chamaram para uma reunião particular, onde ele é questionado pelo líder do clã Shrift. "O que aconteceu naquela missão para só você voltar? E o mensageiro que te trouxe disse que ouviu uma criança gritando de raiva." Zorak não exibia nenhuma expressão, e responde: "O João era muito forte. Ele comeu o Nefal deixando apenas o braço que continha a arma dele. Ele estava prestes a subir pro andar de cima até que eu peguei a espada e dei um golpe fatal nele, mas eu fiquei distraído e acabei matando a mulher que vivia lá e machucando o filho dela. Eu fugi na hora e deixei a arma lá." Bem, Zorak, obrigado por nos contar. Quem disse isso foi ninguém mais ninguém menos que o próprio líder Messias, logo no início da formação atual da Assembleia, enquanto sai de sua cadeira e caminha até ele. "Mas você sabe que será punido por deixar humanos se envolverem, mesmo que acidentalmente. Eu me exilo de Zotik e revogo minha posição de exorcista." "Bem, essa é uma punição muito exagerada. Eu te daria uma punição mais fraca. Desde criança eu sempre quis me tornar um exorcista, mas nunca imaginei que seria desse jeito. Eu quero esquecer essa vida e deixar tudo para trás." "E não se preocupe, não vamos fazer falta para ninguém." Messias fica perplexo e triste com a resposta tão fria, mesmo com o rosto sério de Zorak. "Senhor Messias, vai mesmo aceitar essa afro?" "Zorak Mainock, você terá sua posição de exorcista revogada e será exilado permanentemente de Zotik. Um mensageiro te deixará na cidade que você pisou pela última vez." "Obrigado." Zorak começa a chorar e Faelin, após ligar os pontos, ele continua sua lembrança a partir do ponto que o grito de Nefal que acordou ele e sua mãe que foram até a sala. Ele a segue até Zorak cortar forçadamente a garganta dela. "Quem é você? Por que você fez isso? Não importa como, eu vou te achar e fazer pagar pelo que." "Faelin, Faelin, Faelin, o que foi, mamãe? Tá tudo bem?" A mão da mãe de Faelin toca em seu rosto para ela recitar seu último pedido. "Não odeia ninguém, porque, vai por mim, não existe nada de bom em uma vida baseada em ódio. Então me prometa, filho." Após pedir isso a seu filho, a sua vida se esvai e sua mão sai do rosto de Faelin e cai no chão, e vendo que a raiva de Faelin borbulhava, Falx de Decébalo chama por ele. "Faelin, é isso?" Após perceber que chamou a atenção do garoto, ele faz a proposta: "O que acha de empunhar? Faça isso e você ganhará um poder que superará os limites de qualquer ser humano para realizar seus desejos." "Por que eu deveria acreditar numa espada falante? Como você acha que eu posso falar?" Faelin, prestes a pegar Decébalo, já sente o enorme poder vindo dessa arma, e quando ele pega o objeto, conta o que ele deve fazer. "Não me vira de lado, uma Falx é empunhadas desse jeito, certo? Ótimo. Agora diga em voz alta e com convicção: Decébalo, retumbe a montanha. Decébalo, retumbe a montanha." Faelin pela primeira vez assume sua forma demoníaca provida do contrato extremo. Na mesma hora ele encontra um mensageiro responsável por levar Zorak, deixando no mesmo local de antes, mas dessa vez, junto de uma mulher e uma criança pequena no colo dela. Ele invade o banco de passageiros logo após a mulher sair, e assim ele chega pela primeira vez a Zotik. Obviamente causando uma algazarra por ser forasteiro, uma confusão tão forte é formada que a própria Assembleia dos 10 grandes clãs precisou apaziguar. E após verem que é apenas uma criança, o líder Messias chega perto dele e pergunta:
Menino, você não é jovem demais para sair de casa e principalmente segurar uma arma. Messias tenta pegar a fax de Faelin, porém o garoto sem falar nada apenas segura a arma mais forte como uma ameaça, então ele percebe que é uma arma de contrato extremo, e responde somente, entendi, você não é de papear e provavelmente não tem casa, então que tal aqui ser sua casa? Faelin apenas acena com a cabeça e então é guiado pelo líder Messias que o leva até uma espécie de escola para exorcistas, onde todos o desprezam por ser um forasteiro, todos exceto dois, Daigon e Mira, onde ambos criam uma amizade duradoura com Faelin, mas mesmo com essa vida feliz nunca esqueceu seu propósito, vingar a morte de sua mãe. Até que ele volta a atenção a Zorak que diz: eu saí de lá chorando, porque eu não pude fazer o que eu sempre sonhei desde a minha infância, e proteger minha família. Bem, isso é incrível demais para ser verdade, porém é inacreditável demais para ser mentira. Papai, o que você tá fazendo com ele? Zeke, o que você... Não vou perguntar de novo, o que você está fazendo com meu pai? Faelin fica perplexo quando vê o filho de Zorak, pois ele tem a mesma idade que tinha nos acontecimentos daquela noite. Sua mente fica tão abalado, que ao invés de ver Zorak ele viu a sua mãe, até que Decébalo pergunta: por que você está hesitante? Não era isso que queira? Decébalo, o espírito do contrato extremo invoca para uma espécie de palácio mental para conversar com o garoto, que estava com a mão que segurava a fax acorrentada. Demore o tempo que precisar, 1 hora aqui é 1 milissegundo pro pessoal de fora. Saia da minha cabeça agora. Você, desde quando eu te empunhei pela primeira vez, manipula minha mente para eu continuar esse desejo de vingança. É uma habilidade especial da minha série, todas têm uma. Você só me fez de escravo e esse corrente no meu pescoço é uma prova disso, não foi nenhum acordo. E você assinou o acordo de bom grado, deu a sua mente para mim na bandeja, e sim, eu posso ter te manipulado, mas foi porque você me deixou. Eu poderia ter tido uma vida normal, com meus amigos, mas você tirou tudo de mim. Faelin chora e ao notá-lo, Decébalo se compadece e quebra a corrente, propondo um novo acordo. Você me lembra um soldado que eu comandava, ele era igual a você em todos os sentidos, então vamos fazer o seguinte, eu te libero dessa prisão. Obrigado, mas ao você me invocar, você tem que me dar seu corpo inteiro. Fechado. Então, adeus, disse a entidade, e para desviar completamente da situação, Faelin pega seu celular e tenta enganar a criança. Aí Rita, não deu certo, porque não contou pra mim que o Zorak tinha um filho. Faelin tenta descontrair, pegando seu celular e fingindo ligar pra Rita, encenando que aquilo era uma pegadinha. Isso não é resposta. Não desligue, ela desligou, mais uma pegadinha da Rita. Qual é o problema dela esperar mais um tempo para 1º de abril? Tudo bem, pai? Sim, eu só preciso me aliviar do susto. Então eu te salvei. Sim, você me salvou. Zeke dá um pulo de alegrias enquanto comemora, e Faelin vendo isso se despede. Me desculpa pelo incômodo, vou falar umas poucas e boas pra Rita, quando eu ver ela de novo. Tchau. Tchau, estranho. Faelin começa a andar pela cidade e depois de um tempo se questiona: por que eu sou tão idiota? E então é surpreendido com um soco direto na cara, vindo de Mira, que após ver que ele ainda estava acordado começa a gritar com ele. Sabe quanto tempo a gente ficou te procurando de novo? Eu até desisti de você, mas só continuei por causa desse bebê chorão. Disse Mira apontando para Daigon. Foi difícil. Os três escutam uma buzina direcionada a eles e era um mensageiro que os trouxe pra lá e com raiva fala: tira essa bunda do chão e sobem aqui, já estão atrasados pra volta. Todos entram chateados e num clima de isolamento naquela van que os trouxe para a missão e para o café. A van começa a andar e depois de um tempo Daigon pergunta: você achou ele? Sim, mas não valeu a pena. Responde Faelin com um tom triste. O que você quer dizer? Por que não valeu a pena?
Eu segui ele até um hospital e vi ele indo para a ala de cirurgia. Eu fui um idiota mesmo, ele não ia aguentar mais, então deixei ele em paz. Nós dois sabemos que essa história do hospital é mentira, mas pelo menos, você não fez nenhuma idiotice que possa estragar a sua vida, diz Mira. Faelin fica perplexo com o perdão dos amigos, mas, mesmo assim, os agradece. Anugaljur. O motorista da van faz um comando com a mesma língua que o Faelin exorcizou o espírito da criança e saiu um buraco dentro da terra, que após entre ele passa por um túnel ligado a um mar, na qual a van se transforma em uma espécie de veículo aquático e adentra o oceano, até chegar num ponto onde mais veículos aquáticos, comandados por mensageiros e trazendo em cada um outros exorcistas, alguns uma equipe como o deles com outros exorcistas solo, mas o Galjur. E mais uma vez o mensageiro dá outro comando na mesma língua e se abre uma passagem que o leva a um túnel onde a água é drenada e a van, e os outros veículos voltam a ficar terrestres. Todos eles passam por um portão que se abre para receber todos os exorcistas oficiais, retornando para Zopik, o seu continente natal, onde existiam construções de vários tipos. E a fauna e flora era cheia de vida, contendo até animais e plantas já extintos, até alguns animais míticos. Daigon e Mira observam as pessoas acenando para eles como se fossem parte da sua família, e então acenam de volta. Ei Faelin, olha só, todos estão nos parabenizando, não é demais? Daigon chama a sua atenção e ele responde saindo de sua distração. O que foi? De novo, por você fica deslumbrando o ambiente ao invés das pessoas? Pergunta Mira, indignada. Eu posso ser filho de uma exorcista, mas eu não nasci aqui, apesar de eu morar aqui há 6 anos, ainda não me acostumei com a beleza do ambiente daqui. Como assim, filho de uma exorcista? Daigon se surpreende. Você vai ter que contar tudo o que aconteceu quando perseguiu o cara. Reclama Mira. Ok, mas quando a gente chegar, não me sinto bem em alguém desconhecido escutar as nossas conversas. Eu ignoro a maior parte das vezes, mas isso me deixou chateado. Diz o mensageiro que dirigia a van. Desculpa, todos dão risada, mas a de Faelin acaba quando ele recebe uma mensagem de Rita perguntando. E aí Faelin, não escrevi certo de jeito nenhum, né? Bom, você já se decidiu? Faelin primeiramente corrige ela digitando e mandando seu nome certo, e após sair da van, Daigon o questiona. Tá pronto para nova vida como exorcista profissional? Ele então, decidido, digita para Rita e responde a pergunta de Daigon com a mesma palavra. Sim.